capítulo 6. Eu estou um pouco adoentado, estou um pouquinho gripado, refluxo, mas vai dar certo. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu não sei o que é que você gera dentro de você, qual a sua expectativa quando chega esse dia. Sabe, irmãos, o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele não é para ser lembrado somente no segundo domingo do mês. O sacrifício de Jesus naquela cruz deveria ser algo que eu e você deveríamos trazer à memória todos os dias. Todos os dias, porque, irmão, se não fosse o sacrifício de Jesus, onde nós estaríamos? Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não teríamos acesso ao Pai novamente, porque foi através do sacrifício dele que o véu foi rasgado. Foi através desse sacrifício, irmãos. Quando o Pai enviou o seu único filho para morrer por mim e morrer por você, para nos salvar. O filho que antes era unigênito e passou a ser o filho primogênito, porque hoje nós somos irmãos de Jesus. Hoje, irmãos, nós somos co-herdeiros dessa herança. Hoje eu e você podemos nos tornar participantes da eternidade com Jesus. Só que eu e você, irmãos, nós precisamos externar algo para que as pessoas olhem para mim, para você, e elas enxerguem que nós somos um povo eleito, sacerdócio santo. Existem coisas, irmãos, que nós precisamos externar para marcar as pessoas, para que elas sejam tocadas pelo mesmo Jesus que um dia tocou a minha vida e tocou a sua vida. Eu queria que colocasse o tema, por favor. Marcado por Cristo. Alguém aqui já foi marcado por Jesus? Aleluia. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 18. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: vejam com que letras, irmãos, aqui é o apóstolo Paulo falando. Vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Vamos repetir todos juntos? Diga assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Versículo 15: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão
tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém? Fecha aí os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um culto em que nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz. Não a morte, mas a ressurreição ao terceiro dia. Daquele que era, que é e que há de vir. Aquele que irá buscar, vai vir buscar a noiva que estará imaculada, santa, preparada para subir aos céus. Ah, Jesus, eis-me aqui. Que eu seja um instrumento valioso nas tuas mãos. E que a palavra que será ministrada, que a semente que será lançada, ela chegue aos corações dos seus filhos e ela germine, e que o fruto venha a ser muito fruto, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Diga assim: eu tenho as marcas de Cristo. Meus irmãos, quando nós falamos de marca, muitas coisas podem vir à nossa mente. E a marca, ela é um símbolo. Se eu tampar aqui a marca desse objeto e eu perguntasse a você qual marca ele é, talvez alguns aqui poderiam dizer que, pastor, eu acho que é Samsung. Outros poderiam dizer assim: pastor, eu acho que é a marca Apple. Talvez alguns olhassem e dissessem assim: pastor, eu acho que é Multilaser. Eu não sei qual a marca que pode vir na sua mente, mas a marca, ela é um símbolo. Se eu colocasse aqui nessa TV uma maçãzinha mordida, eu tenho quase certeza que você saberia de qual marca eu estou falando. Ou não? Se eu mandasse colocar aqui na TV uma marca que ela é assim, ó, a marca da Nike. É uma marca mundialmente conhecida. Mas quando nós falamos de Nike, irmão, você acha que quando a gente fala de Nike, o que é que traz à tua memória? Será que são edificações, prédios, casas? Não. Quando nós falamos de Nike, automaticamente o que vem na nossa mente é de produtos esportivos. Camisa de time de futebol, ou então camisa do dia a dia, que eles têm muito, um short, um calçado, um sapato, um tênis. Quando nós falamos de Nike, é isso que remete à nossa mente. E quando você olha para uma marca, irmão, geralmente aquela marca, ela remete algo para você. Por exemplo, eu estou aqui com a camisa com um jacarezinho. Quase todo mundo conhece essa marca. E engraçado, irmão, que quando estava preparando essa palavra sobre marca, eu me formei em 2012. 2012, em julho de 2012. Em agosto eu estava com meu CRO. E eu comecei a trabalhar. No início eu trabalhei 6 meses, consultório popular, a liseira maior do mundo, tinha dinheiro para quase nada, mas a primeira coisa que eu fiz em 2012 foi comprar um carrinho. Naquela época a gente tinha muita facilidade, eu comprei um carro, dando quase nada de entrada, juros baixos. Quando chegou em 2013,
eu voltei lá para a capital, lá para Assaré. Fui para a capital do Assaré. O prefeito que eu estava apoiando ganhou a eleição. O prefeito da cidade vizinha ganhou a eleição também, lá em Tarrafas, a região metropolitana do Assaré. E ali naquele momento eu estava com 2 empregos. Irmão, eu estava assim como quem sonha naquela época. Estava como o povo dizia muito, eu estava rico e bem novinho. Bem novinho, 23 anos. Sabia nada, quase nada da vida, apesar de ter vivido muita coisa precocemente. Mas um jovem com uma boa quantidade de dinheiro, rapidamente coloquei um consultório lá em Tarrafas e a fonte de renda aumentou ainda mais um pouco. Só que, irmão, um jovem, às vezes ele precisa ir tirando os miolos da cabeça. Jovem tem muito miolo na cabeça. Tem uns que já estão maduros, mas tem outros que ainda é cheio de miolo. O miolinho solto. E eu tinha miolo solto, irmão, na minha cabeça. Porque eu saía lá de Assaré, recebia o meu dinheirinho, e aí eu vinha aqui para Juazeiro, ia lá para o shopping. Aí eu não queria, irmão, pesquisar uma roupa bacana, com um precinho mais adequado. Não, eu queria ir lá para a loja mais cara. Aí eu entrava lá naquela loja online, aí meu irmão fazia besteira. Aí eu ia comprar camisa de R$500, calça de R$600, achando que eu estava bombando. Doido, estava perdendo dinheiro, para mostrar para o povo que eu estava com roupa de marca. Porque a marca, irmãos, ela é um símbolo. E quando eu chegava nas festas que eu ia, quando eu chegava nos lugares, e o interessante, irmãos, eu estou denunciando quem eu era uma vez, quem eu fui uma vez. Antes de me formar, eu estava ali passando na minha adolescência, minha juventude. Quem trabalhava numa loja lá era minha amada irmã Marcela, lá na Bunnies. A Bunnies é antiga, irmão. E ali eu comprava também. Só que, irmãos, quando eu ia comprar, para você ver como é a mente do ser humano, eu ia comprar uma roupa de marca. Irmão, se a marca não tivesse aparecendo, eu não queria. Tem que estar à mostra para o povo ver o que era que eu estava usando. Porque na minha cabeça não fazia sentido eu gastar R$500 na roupa, para eu não mostrar a roupa, a marca que eu estava usando da roupa. Olha que besteira, irmão. Olha que coisa infantil. Mas quantas pessoas não vivem as suas vidas dependentes daquilo que elas mostram para as pessoas, para mostrar um status que muitas vezes nem ela tem. Muitas vezes eu queria mostrar, irmãos, uma coisa que eu não tinha, uma marca de uma roupa que eu suava para pagar, para eu poder me inserir nos lugares, para poder ser aceito nos lugares. Porque se eu tivesse talvez uma roupa com uma marca inferior, talvez o povo já começasse a me olhar dos pés à cabeça. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade, e eu estou falando do ser humano geralmente que não conhece Jesus. Porque um ser humano que conhece Jesus, que tem sua identidade formada em Jesus, irmão, ele não está preocupado se a roupa que ele está vestindo, sendo uma roupa adequada, uma roupa decente, mas que não seja uma marca que as pessoas olhem e digam assim: rapaz, olha a marca. Não, irmão, um verdadeiro cristão, irmão, aquele que tem sua identidade formada, ele não está preocupado em ser inserido em lugar nenhum. Aonde ele chega, ele já chega carregado de algo que muitas vezes as pessoas não têm, que é a glória de Deus. Aonde um verdadeiro cristão que tem sua identidade formada, irmão, ele não está preocupado. Aonde ele chega, irmão, ele muda o ambiente independente da roupa que ele está usando. A roupa está decente, a roupa está adequada, irmão. Quando você chega no lugar, a pessoa diz assim: rapaz, algo mudou aqui nesse ambiente. E foi depois que fulano chegou. Então não é a roupa, não é a marca que você vai usar. Até carro, né? Todo mundo conhece o símbolo da Ferrari.
da Lamborghini. Você compra lá um carro da Volkswagen, chega um com a marca da Toyota, o povo olha só para o carro da Toyota, despreza o carrinho lá da Volkswagen. Porque as pessoas, elas sabem, elas enxergam o símbolo, elas agregam o valor àquilo que ela está vendo. Então o símbolo, ele serve para nos mostrar, para nos guiar, para fazer com que a gente entenda muitas vezes o que é que a gente está comprando. Muitas pessoas, elas entregam a sua identidade àquilo que elas possuem, não aquilo que ela é. Irmão, essa noite você precisa pensar em quem você é e não no que você tem ou naquilo que você pode ter, irmão. Lembre que você tem uma essência dentro de você, e se você tem Jesus na sua vida, então você tem algo de bom dentro de você, que é muito além daquilo que você tem, daquilo que você pode dar. É por isso, irmãos, que as pessoas muitas vezes gostam de fazer acepção de pessoas, gostam de ser seletivas com as pessoas, na questão de só querer perto de si alguém que tem algo. Irmão, se alguém estiver perto de você por aquilo que você pode dar, essa pessoa, ela não é sua amiga, ela não é sua irmã em Cristo. Ela simplesmente quer se aproveitar de você naquilo que você tem. Porque no dia que você não puder dar aquilo que ela já recebe, muitas vezes de você, simplesmente ela vai desprezar você. Ela vai colocar você de escanteio. Porque ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada no que você tem, naquilo que você pode dar e oferecer a ela. Então, quando nós falamos, irmãos, de marcas, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre que ele carrega no seu corpo as marcas de Cristo. Quando você enxerga isso, irmão, quando você lê isso, o que é que você pensa? Quando o apóstolo Paulo ele diz assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Quando você olha para Jesus, o que é que você enxerga quando você olha para Jesus? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Por favor, fecha aí os seus olhos. Irmãos, com os seus olhos fechados, eu sei que muitas pessoas já tentaram reproduzir a imagem de Jesus. Muitas pessoas já tentaram formular Jesus em quadros, pintar Jesus, mas eu queria que você começasse a reproduzir Jesus aí na tua mente, do teu jeito, de como você imagina que Jesus é. Eu não sei se você vai imaginar Jesus como muitas vezes pintam aí, um loiro aí com os cabelos grandes, olhos verdes, barba bem feita. Ou talvez você esteja aí reproduzindo na sua mente um Jesus moreninho, um Jesus que estava sofrido pelo sol, um Jesus sofrido pelo tempo e a época que ele vivia. Eu não sei se você está começando a reproduzir um Jesus que já está com as marcas dos cravos nas suas mãos, que já está com as marcas dos cravos nos seus pés, que já está com marcas do espinho que colocaram aquela coroa na sua cabeça. Eu não sei se você já está dando um 360 em Jesus aí na tua mente, mas eu não sei se você está vendo nas costas de Jesus as marcas do açorrague, aquele instrumento que lançaram sobre os lombos de Jesus, que quando tocava nas costas dele, quando puxava vinha a pele, vinha a carne. Eu não sei qual Jesus que você está reproduzindo aí na tua mente, irmão. Se é um Jesus com as marcas sofridas pelas torturas, pelas vezes em que ele foi torturado. Eu não sei se você está enxergando as cuspidas que ele levou. Eu não sei se você já formou um cenário ao redor de Jesus, quando as pessoas estão proferindo palavras absurdas contra o Rei dos Reis. Eu não sei o que foi que você formulou. Pode abrir os seus olhos. Eu não sei o que foi que você formulou na tua mente, irmão. Quando nós falamos de Jesus, nós podemos formular muitas coisas, muitas características de Jesus.
O apóstolo Paulo, ele disse que carregava no seu corpo essas marcas. E se você lê, meus irmãos, e diz assim: você disse comigo nessa noite, eu fui marcado por Cristo, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. Irmãos, você pode falar 1000 vezes que você carrega essa marca, mas eu queria deixar claro uma coisa para você nessa noite. Você pode falar quantas vezes for necessário. Se eu pedir para você reproduzir 10 vezes, você pode reproduzir. Mas o que vai denunciar que você carrega essas marcas é aquilo que você externa, é aquilo que você coloca para fora. São os atos, os seus atos é quem vão denunciar se você carrega ou não essas marcas em você. Ah, pastor, eu chego no culto, eu levanto as minhas mãos, eu choro, eu adoro esse Jesus, eu me entrego, eu me ajoelho, eu me prostro. Mas uma certa vez, Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que Jesus estava dizendo, irmãos, é que honrá-lo com os lábios é muito pouco. Falar, irmão, todo mundo fala. Se você sair aqui na rua e perguntar para as pessoas: ei, você conhece Jesus? Todo mundo vai dizer: conheço, conheço, é o Filho de Deus, conheço. Se nós rodarmos aqui nas ruas de Juazeiro do Norte e perguntarmos às pessoas: ei, você conhece Jesus? Todo mundo vai dizer que conhece Jesus. Mas uma coisa é você conhecer Jesus e ser íntimo, de ter um relacionamento. Outra coisa é você dizer que você conhece Jesus de ouvir falar. De você dizer que conhece Jesus por aquilo que você já ouviu dele. Ah, ele era é o Filho de Deus, né? Aquele que Deus mandou para morrer pela humanidade. Aquele que veio, ensinou um bocado de coisa para o povo, né? Que fala nele na Bíblia, né? Lá no Novo Testamento. É, no Novo Testamento. Qual nível de relacionamento você tem, irmão? Deus tem me lembrado muito, irmão, desde que eu preguei sobre Jó. Deus está martelando a vida de Jó na minha mente. Porque, irmão, não tem condições de um homem daquele onde o próprio Deus já tinha dado toda a vida dele, dizendo que ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem correto, um homem temente a Deus, irmãos. Mas quando chega lá no final, no capítulo 42, aquele homem, vivendo tudo que ele viveu, ele ainda falar que ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Mas hoje os seus olhos podem vê-lo. Muitas vezes, irmãos, nós conhecemos Jesus só de ouvir falar. Muitas vezes nós conhecemos Jesus naquilo que você vem ouvir aqui na igreja. Ah, a palavra foi uma bênção. Ah, eu não gostei hoje da palavra. Ah, a palavra isso, ah, a palavra aquilo. Ah, eu entendi isso aqui da palavra. Mas você chega na igreja, irmão, e você só tem a sua vida de igreja. Você só tira o seu tempo para Jesus na quinta-feira, quando muito você vem, ou aos domingos. As pessoas não sabem nem que você é crente. As pessoas substituíram a palavra de Deus, o papel pelo celular. Hoje ninguém conhece mais quando uma pessoa está indo para a igreja. Ninguém identifica mais um crente hoje, porque as pessoas colocaram tudo dentro de tablets, dentro de celular. E hoje nós estamos perdendo aos poucos, irmãos, a nossa identidade como cristão. Olha que interessante. Antigamente se falava e criticavam o crente porque colocavam a Bíblia debaixo do braço. Quando passava uma pessoa com a Bíblia aqui, dizia assim: lá vai o crente.
Lavar o irmão. Hoje as pessoas saem na rua, ninguém sabe para onde ela está indo, não. Ninguém entende mais, irmão. Eu não estou dizendo que é errado você ter uma Bíblia no teu celular, uma Bíblia no teu tablet. Eu tenho a Bíblia aqui. Mas, irmão, eu ainda estou à moda antiga. Eu acho que eu vou morrer folheando. Eu faço um curso EAD. Curso de teologia EAD. Irmãos, já tinha as aulas lá, quando foi para começar, já tinha as aulas lá na internet. Aí eu ainda parei para assistir umas 3 vezes. Eu digo, meu Deus, tá agoniado. Agoniado. Aí eu digo, eu vou esperar chegar o papel. Eu quero a apostila, eu quero a apostila. Eu gosto, irmão, de pegar. Eu gosto de ver, eu gosto de sentir. E aos poucos a gente vai mudando, as coisas vão mudando. Irmãos, então quando você fala que você carrega as marcas de Cristo na tua vida, os seus atos é quem vão denunciar se você carrega ou não essas marcas. A marca de Cristo, irmão, ela traz uma identidade. Porque a marca, quando você pensa numa marca, a marca ela comunica. Quando você vê um outdoor com uma marca, se tivesse lá a marca de uma... Vamos falar, quando nós falando aqui da Apple, por exemplo. Quando você vê a marquinha lá da maçã mordida, muitas vezes você vê e você dá até vontade de você comprar. Quando existe uma hamburgueria que está lá com um hambúrguer lá, você olha, você enche a boca d'água. Porque a marca, ela comunica. Quando você chega na praça de alimentação no shopping, você fica assim. Muitas vezes eu fico assim, ó, esperando ver o que é que vai encher mais os meus olhos. Às vezes eu chego sem saber o que é que eu vou comer. Fica eu e a pastora Andresa, como no ombro dela, e a gente aí. Aí às vezes a gente fica tão indeciso, vamos comer o que a gente sempre come, que a gente não tem perigo de errar. Mas as empresas, elas investem na marca porque a marca comunica. A marca atrai. Até a cor, meu irmão, que você coloca lá naquela logomarca, naquele logotipo, ela pode atrair você a consumir o produto. Por isso que as empresas de alimentação, de produtos alimentícios, elas investem muito no vermelho, no amarelo. Porque tem um estudo que diz que o vermelho, ele atrai a pessoa, ela gera fome na pessoa, misericórdia. Então a marca, ela sempre vai comunicar, irmão. Se você tem essas marcas de Cristo na tua vida, essas marcas vão comunicar às pessoas que você pertence a Jesus. Quando as pessoas olham para você, irmão, quais as marcas que elas enxergam em você? Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez lembrar de alguns reis que estão na palavra de Deus. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 3. Se você puder, pode acompanhar aqui pela TV. A palavra do Senhor diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários locais que Ezequias, o seu pai, havia destruído, e também ergueu altares para os Baalins e fez postes de Aserá. Prostrou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Antes de nós falarmos de Manassés, irmãos,
O reinado que antecedeu o reinado de Manassés foi o reinado do seu pai Ezequias. E o pai de Ezequias era chamado de Acás. Irmãos, Acás, ele não foi um rei que ele agradou ao Senhor. Ele fez coisas detestáveis aos olhos do Senhor. Acás, ele levantou altares para adorar outros deuses. E quando Acás ele morre, Ezequias assume o trono, que era o pai de Manassés, que nós acabamos de ler. E se você for ler, irmão, 2 Crônicas, você vai ler a história dos reis de Israel. Davi, Salomão, Jeroboão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. E Ezequias, irmãos, ele fez diferente do seu pai. O rei Ezequias, ele tirou todos os ídolos, desfez todos os altares que o seu pai Acás tinha levantado para adorar outros deuses. Ele limpou, ele fez uma limpa, ele chamou primeiro os levitas e os sacerdotes, e ele limpou todo o ambiente do templo, para que somente um único Deus fosse adorado, que é o nosso Deus que nós servimos hoje. Ele fez uma limpeza, irmãos. Não existia mais adoração de outros deuses lá na nação de Israel. Somente Deus, somente Yahvé era adorado na nação de Israel. Só que, irmãos, Ezequias deixou que uma raiz de orgulho entrasse no seu coração. E aquela raiz de orgulho gerou uma ira da parte de Deus sobre a vida de Ezequias. E quando Deus estava para aplacar a sua ira sobre a vida de Ezequias e sobre a nação de Israel, Ezequias imediatamente se prostrou e adorou a Deus e teve uma atitude de arrependimento. Ele se arrependeu, ele pediu perdão ao Senhor. E naquele momento o próprio Deus disse que não iria vir a ira sobre a vida dele e sobre a nação de Israel. Ezequias morre e quem assume o reinado é o rei Manassés. Irmãos, Manassés foi o pior rei que já existiu na nação de Israel. Um rei que governou durante 55 anos. Um rei que pegou, irmãos, e encheu o templo, a casa do Senhor, de outros deuses, de outros ídolos. Pegou uma estátua da rainha Aserá e colocou lá no templo do Senhor. Ezequias fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. E eu queria que você observasse aí no versículo 10, 11 e 12, desse capítulo 33 de 2 Crônicas. Olha o que foi que aconteceu na vida de Manassés. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Irmãos, o Senhor, Ele sempre vai mostrar a sua misericórdia antes. Ele avisou a Manassés, Ele deu um aviso ao povo, e Ele disse assim: olhe, não adorem outros deuses, ainda há tempo de vocês se reconciliarem, de vocês pedirem perdão, de vocês se consertarem perante a minha presença. Mas olha o que foi que aconteceu no versículo 11. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. E em sua angústia, irmãos, olha o que é que aconteceu. Na angústia de Manassés, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Irmãos, mesmo Manassés sofrendo o que ele sofreu, com a ira de Deus sobre a vida dele, com anzóis nos seus narizes, com algemas de bronze, mesmo assim, irmãos, só bastou ele tomar uma atitude de arrependimento
mostrando para o Senhor que ele estava arrependido de ter levantado altares para outros deuses, que o Senhor removeu a sua ira e Manassés volta novamente ao trono, ao governo de Israel. Só que, meus irmãos, Manassés morre e o seu filho assume o trono, o rei Amon. Amon governou dos seus 20 anos aos 22 anos, 2 anos de governo, fazendo tudo o que não prestava, fazendo tudo o que o seu pai Manassés um dia tinha feito e que desagradava ao Senhor. Aconteceu que os comandantes do exército vieram e tiraram a vida de Amon. Mas por que Amon adorou outros deuses e não ao Senhor, já que o seu pai Manassés, ele tinha se arrependido, ele tinha limpado a casa do Senhor, ele tinha limpado o templo? Porque, irmãos, um dia Amon viu Manassés, o seu pai, adorando outros deuses. Onde é que eu quero chegar com isso, irmão? É que na nossa vida nós reproduzimos marcas. E muitas vezes as marcas que nós reproduzimos podem passar gerações, podem passar anos e as pessoas vão querer reproduzir essas marcas. Quais as marcas que você está reproduzindo, irmão? Porque quando o rei Ezequias, ele limpou o templo e ele deixou o reinado para o seu filho Manassés, ele deixou marcas de um homem, de um rei que deveria agradar ao Senhor. Não foram marcas que era para ele desagradar, mas ele preferiu desagradar ao Senhor. E Manassés, como marcas, ele deixou marcas para o seu filho Amon, de que ele um dia tinha adorado outros deuses. Mesmo ele se arrependendo, mesmo ele se consertando perante Deus, a marca já tinha sido impressa na vida do seu filho. Por isso que Amon, a palavra de Deus vai dizer que Amon fez coisas piores do que o que o seu pai Manassés fez. Quais as marcas, irmão? Quais as marcas, minha irmã, que você está reproduzindo? Quais as marcas que estão em você? Eu não sei quais as marcas que você carrega. Eu não sei as marcas que você carrega da sua vida. Se foram marcas que você trouxe um dia para você, para a sua própria vida, você próprio quem trouxe. Ou se foram marcas que foram impressas em você, que pessoas imprimiram essas marcas na sua vida. Eu não sei se você tem marcas de abuso na sua vida. Eu não sei se você tem marcas de traição na sua vida. Eu não sei se você tem marcas de ter sido desprezado. Eu não sei, irmão, se você tem marcas pelo abandono. Eu não sei as marcas que você carrega. Eu não sei se você tem marcas da infelicidade na sua vida. Eu não sei se você carrega marcas de amargura na sua vida. Existem marcas, irmãos, que ficam estampadas na nossa vida, que as pessoas veem essas marcas. Quem aqui tem tatuagem? Muitas vezes essas marcas, elas são expostas para as pessoas. Eu nunca fiz uma tatuagem, já tive muita vontade. Minha irmã foi casada com um tatuador. Tatuador muito conhecido na região na época. Era o Diego Cidrim, lá no Crato. E sempre que eu tinha curiosidade para perguntar à minha irmã sobre as tatuagens, minha irmã tem algumas tatuagens, e ela sempre tem uma história engraçada, interessante para contar sobre tatuagem. Porque, irmão, eu não sei dessas pessoas que levantaram a mão aqui, se alguém já tatuou o nome do namorado ou da namorada.
Eita, arrependimento grande. Ou não, né? Talvez você tenha casado com essa pessoa, né? Mas, irmão, tatuar o nome é um negócio perigoso. Quando você não sabe que é a pessoa de Deus para a tua vida, é um negócio esquisito. Ela frequentemente chegava lá em casa e dizia assim, aí, ela disse, não, teve lá umas tatuagens e tudo, o povo tudo cobrindo o nome. E aí eu vi esses dias na internet, né, o cara tatuou o nome da mulher, aí botou, amor da minha vida. Aí ele colocou lá, fez o nome da mulher, dava para botar outro nome, o nome de uma coisa, de um objeto. Aí onde tinha amor da minha vida, ele colocou amor só de mãe. Pô, decepção grande, viu? Amor só de mãe. Mas muitas pessoas fazem as suas tatuagens e depois tem que cobrir. A tatuagem é uma marca, né, irmão? Muitas pessoas, elas tatuam caricatura, faz a caricatura de um filho, o pezinho do filho, o nome do filho. Talvez a caricatura da mãe que já partiu, do pai que já partiu. As marcas da tatuagem, ela denuncia, irmão, muita coisa na nossa vida. Para as pessoas, talvez seja só uma tatuagem. Para você, talvez seja algo que tem um significado. Tem um sentido para você. Talvez tenham marcas, irmãos, na sua vida que as pessoas não veem. Feridas na tua alma, feridas no teu coração que ninguém enxerga. Traumas na tua vida que eu não posso ver, que ninguém pode ver, mas você carrega. Você sente isso dentro de você. Mas essa noite, irmão, é um dia oportuno, uma noite oportuna para você pegar essa cicatriz, essa ferida que ainda está aberta, pegar o unguento do céu, passar nessa ferida e deixar que ela seja só uma marca dentro de você, só uma cicatriz que não dói mais, porque nessa noite você vai trocar as marcas ruins que você carregou um dia na sua vida pelas marcas de Jesus. Essas são as marcas que nós precisamos carregar, irmão. Chega de carregar marcas do desprezo, do abuso. Libera esse perdão. Para de carregar esses defuntos nas tuas costas. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei. Sei não, irmão. Eu sei do que eu já passei na minha vida. Cada um sabe o que passou na sua vida. Mas Jesus diz assim, ei, aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz e siga Ele. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O que é que você ainda insiste em carregar como marca na tua vida? A marca de uma separação? Se preocupa não, irmã. Se preocupa não, irmão. Porque nós temos um casamento que vai acontecer com Jesus. Nós somos noivas de Jesus. E um dia esse casamento vai ser consumado. Se hoje você não está com a pessoa que você gostaria, se você hoje está marcado pela pessoa que abandonou você, não se preocupe, chegou a hora de você apagar, irmãos. Não porque você vai deixar de ver, não porque você vai deixar de sentir que ainda está lá, porque a cicatriz ela não some, irmão. A cicatriz ela fica vendo. Talvez naquele arranhão que você levou naquela queda, naquele acidente, aquela cicatriz ela está à mostra, mas ela não dói mais. Ela não dói mais na sua vida. E você precisa estar curado para você curar pessoas. Você precisa estar curado para você avançar no reino de Deus. Tem marcas, irmãos, que nós mesmos procuramos para a nossa vida. Muitas vezes o jovem, ou então o adulto mesmo, né?
Antigamente, na minha época, a gente quando estava pensando em namorar com uma jovem, ou a jovem estava interessada, a gente chegava para o pastor e dizia assim: pastor, estou querendo orar com fulano aí. Amém, meu filho, ora aí uns 3 meses aí. Ora para ver se Deus fala, para ver se vai dar certo, para você não entrar no relacionamento, depois se frustrar. Vamos ouvir a voz de Deus aí. Hoje em dia, quando o jovem já chega, é assim: rapaz, estou namorando até com 6 meses. Pastor, já está com casamento marcado. A gente nem sabe. E às vezes não pergunta a opinião. Irmão, o pastor ele não tem bola de cristal não. Mas ele enxerga coisas que você não enxerga por um simples fato. Porque quando você já quer orar com a pessoa, talvez você já tenha um sentimento dentro de você. Você já está com aquele gostando, já está gostando. Aí já começa a botar as vendas nos olhos por defeito. Não está mais vendo não, mas o pastor está vendo. Aí se você chegar antes pro pastor, vai dizer assim: olha filha, é um homem bacana, mas será se é de Deus para a tua vida? Será se ele não vai te machucar? Será se ele não vai te trair? Irmão, será se é uma mulher de Deus para a tua vida? Pastor, estou trazendo para a igreja, pastor, estou evangelizando. Deixa Jesus primeiro ganhar a vida dela. Deixa ele salvar a vida dela primeiro, para depois tu iniciar esse relacionamento. Deixa ela amar primeiro Jesus mais do que a você. Não queira uma pessoa, irmão, na tua vida que ame mais você do que a Jesus. Sabe quando o teu relacionamento ele vai prosperar, ele vai dar certo? Quando você enxergar na pessoa que você tem uma pessoa que ama Jesus acima de todas as coisas, inclusive de você. Quando você enxergar que a pessoa ela ama ao Senhor acima de todas as coisas. E o meu relacionamento com a pastora foi assim. Foi uma mulher que desde o dia que eu a conheci, ela amava ao Senhor acima de todas as coisas. Capaz de abandonar tudo e todos por causa do Senhor. A pessoa que está do teu lado, ela é assim? Capaz de abandonar tudo por Jesus? Capaz de abandonar pessoas, lugares, projetos por causa de Jesus? É assim que você tem que ser. E é assim que você tem que querer a pessoa que vai estar do teu lado vivendo com você. Uma pessoa que independente de qualquer coisa, Jesus está aqui, ó. Jesus não perde espaço, não perde posição. Nesse pódio, Jesus nunca vai estar em segundo, em terceiro ou fora do pódio. Jesus sempre vai estar no primeiro lugar. Só que, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, e nesse exercício que eu pedi para vocês fazerem, para saber o que é que você estava enxergando em Jesus, as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, talvez a marca daquela coroa de espinhos na sua cabeça, as marcas das chicotadas. Eu não sei o que foi que você planejou, mas eu queria dizer algo para você. Existem marcas, e essas eram as marcas que o apóstolo Paulo carregava. Quando ele dizia que ele carregava as marcas de Cristo na sua vida, irmão, ele não estava falando de marcas físicas. Apesar de que o apóstolo Paulo ele sofreu açoites, ele foi preso, ele foi torturado. Mas quando ele falou sobre marcas nesse texto, ele não estava falando sobre marcas no seu corpo. Ele estava falando sobre as marcas que Jesus tinha na sua essência, que tem na sua essência, que são as marcas das virtudes do fruto do Espírito Santo. Essas são as marcas reais que eu e você precisamos carregar na nossa vida, que são as marcas que estão lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23.
Essas são as marcas, irmãos. Essa é a verdadeira marca que um cristão, ele precisa carregar na sua vida. Gálatas 5, 22 e 23. Você precisa carregar, irmão, a marca do amor, a marca da alegria, a marca da paciência, a marca da paz, a marca da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Essas são as verdadeiras marcas que eu e você precisamos carregar em nós, para que a gente possa começar a marcar as pessoas. Será se você carrega essas marcas em você? Será se você externa essas marcas? Será se você marca as pessoas com as marcas que estão na sua vida? Como você tem marcado as pessoas? Com a tua ignorância, com a tua falta de paciência, com a tua falta de amor, com a tua infidelidade, com a tua falta de bondade, com a tua falta de mansidão, com a tua falta de domínio próprio. Essa é a marca que você tem carregado? Ou você tem carregado as marcas de Jesus em você, assim como o apóstolo Paulo carregou na vida dele? Existem obras do Espírito, obras da carne, irmãos, que você pode escolher aquela, ou você não escolheu, ou você pratica algumas daquelas obras que estão em versículos anteriores aos que nós lemos. Mas se você já aceitou esse Jesus na tua vida, você não tem como optar pela virtude do Espírito Santo que você vai externar. Ou você carrega todas as virtudes, ou você não carrega nenhuma. Ou carrega todos, irmão, porque o Espírito Santo, ele vem com um pacote completo. Quando você chama ele para habitar na sua vida, ele não vai à metade dizendo assim: olha, eu vou deixar a mansidão e o domínio próprio lá fora, depois eu boto para dentro do coração. Não, irmão, ele já entra com todas essas virtudes. Agora, para você dizer que carrega essas marcas, não fale para mim, mostre-me os seus atos. Mostre os seus atos, irmão. Eles é quem vão denunciar se você tem as marcas de Cristo na sua vida. Eu queria chamar o louvor para cá. Quando nós falamos de marcas, só pensamos as marcas que Jesus carregava no seu exterior. Mas, irmãos, constantemente Jesus estava demonstrando e marcando pessoas com as marcas, com as virtudes do fruto do Espírito Santo. Quantas vezes Jesus não marcou pessoas com amor? Quantas vezes Jesus não marcou pessoas com a sua paciência? Quantas vezes Jesus não marcou pessoas com a paz que Ele carrega? Quantas pessoas Jesus não marcou com a fidelidade? Quantas pessoas Jesus não marcou com a sua bondade? Quantas pessoas Jesus não marcou com a sua mansidão? Quantas pessoas Jesus não marcou com o seu domínio próprio? Constantemente Jesus marcava pessoas. Constantemente Jesus influenciava pessoas. Jesus, ele não era influenciado, ele não era marcado, ele não era induzido, ele não era atingido por aquilo que faziam com ele, que falavam contra ele. Não, irmão, porque eu já preguei isso aqui uma vez. Nós precisamos chegar em um nível em que nós precisamos nos tornar inofendíveis. Você precisa chegar no nível, irmão, de se tornar inofendível. Como assim, pastor? Porque, irmão, um morto não tem como se ofender. O morto não tem como se ofender. Por isso que o apóstolo Paulo dizia assim: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se não era mais ele que vivia, irmãos, ele chegou em um nível em que ele não conseguia mais ser ofendido por ninguém. Simplesmente ele carregava tudo de Jesus dentro dele, e ele não aceitava na vida dele qualquer tipo de coisa que pudesse afetar o seu chamado, a obra que Deus tinha para a vida dele, a vocação dele, aquilo que o Senhor tinha proposto para ele fazer. Nada, irmãos. Precisa você também chegar nesse nível em que não importa o que vão fazer com você,
Não importa as marcas que vão querer imprimir na tua vida. Não importa nada, você precisa chegar no nível em que você vai olhar e vai dizer assim: rapaz, eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber do que estão querendo fazer comigo. Eu não quero saber se estão querendo cavar a minha cova. Eu sei que eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É isso, irmão, fique em pé. Aleluia.